E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo de especulações para falar aí de jogadores que têm sido ventilados como possíveis chegadas ou saídas do Cruzeiro para 2019. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões se seriam ou não boas contratações ou boas saídas no caso. A primeira notícia, a mais relevante delas e que vocês mais têm perguntado nos outros vídeos, é sobre Thiago Neves, que supostamente interessaria ao Corinthians para a próxima temporada. A questão do Thiago, eu nem duvido que o Corinthians tenha interesse nele e também não duvido que o jogador talvez tenha alguma vontade de jogar no Corinthians. Ele já falou isso, inclusive, naquela entrevista que deu para o Desimpedidos há algum tempo atrás, quando perguntaram em qual time paulista você quer jogar. Ou seja, ele teria que responder Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, basicamente, e ele respondeu Corinthians. Desde então, o pessoal trata como se fosse o sonho da vida do Thiago Neves jogar no Corinthians e esquece o contexto em que foi feita a pergunta. Mas enfim, eu nem duvido que o Corinthians queira de fato o Thiago Neves. O que eu duvido é que eles tenham condição financeira de tirá-lo daqui. Isso porque o Cruzeiro vive uma crise financeira, todo mundo sabe disso, mas o Corinthians vive uma crise até pior, intensificada pela questão da construção do estádio. Então realmente não vejo hipótese financeira do Corinthians tirar o Thiago daqui, até porque o Cruzeiro só vai abrir mão dele se receber uma boa grana por isso. O Cruzeiro não vai liberar o jogador de graça para ficar livre do salário dele, por exemplo. Isso ficou claro quando o Cruzeiro procurou, e está tratando inclusive com o empresário do jogador, de uma renovação de contrato com o Thiago. Esse atual vínculo do Thiago Neves com o Cruzeiro vai até dezembro de 2019 e especula-se que o salário dele gira em torno de R$1 milhão por mês, o que é um absurdo. E não falo isso só para ele, eu acho que pagar R$1 milhão para qualquer jogador no futebol brasileiro é um absurdo, porque não tem ninguém aqui que joga bola para merecer isso. Mas esse salário é uma entrave para qualquer negociação, seja com qualquer clube aqui do Brasil, e é aquele tipo de salário que só o pessoal lá das Arábias, lá dos Emirados, que foi de onde o Thiago Neves veio, que tem uma condição de pagar isso tranquilamente. Não acredito que vá dar negócio nesse caso, imagino que o Thiago Neves vai continuar no Cruzeiro para 2019, porque ele é visto como uma peça importante no grupo, é um jogador importante do elenco, é um titular, e por mais que tenha perdido rendimento essa temporada, não creio que seja o suficiente para o Cruzeiro querer ou pelo menos aceitar abrir mão dele. Sobre renovação de contrato, eu também não falaria em renovação de contrato com ele no momento, por um motivo muito simples. Não tem mais um ano de contrato? Então joga bola. Se no final do seu contrato você estiver jogando bem, aí a gente fala em renovação. Antes disso não. Até porque não é um jogador jovem, não é uma promessa, é um jogador que já está na reta final da sua carreira e não tem por que o Cruzeiro prolongar o contrato dele e correr o risco depois do jogador não conseguir mais render bem e a gente ter que ficar pagando o salário do jogador aí que não está conseguindo ajudar dentro de campo. Até porque numa questão de lógica, quando a gente olha o desempenho do Thiago Neves em 2017 e em 2018, a gente vê que houve uma grande queda técnica dele. E a tendência para 2019 não é que ele recupere o seu melhor rendimento. A tendência, pela idade, é que daqui para frente ele só perca rendimento, Isso aí é uma questão de lógica, tá? E a idade não perdoa ninguém. E o engraçado é que a partir dessa especulação de uma possível saída do Thiago Neves, já especularam inclusive um possível jogador para chegar pro lugar dele, que seria o Rodriguinho, meia, que tá jogando lá no Pirâmides do Egito no momento. Pirâmides, que é o clube lá do Egito, que tem investimento da Arábia Saudita e isso permitiu contratar jogadores caros aí, jogadores interessantes do mercado brasileiro. Por isso falam muito na possibilidade de retorno desses jogadores ao Brasil, já que a intenção do clube, ou pelo menos do mandatário, parece ser tirar os investimentos para a próxima temporada. A questão é que tirar os investimentos para a próxima temporada não significa deixar os caras livres no mercado ou vender por qualquer mixaria. Surgiu até um papo de que o Itair Machado sondou a situação do jogador, que poderia ser uma opção de elenco para 2019. Não falam nele como substituto ao Thiago Neves, mas como um jogador para composição de elenco. E falaram que o Flamengo fez uma proposta por ele de $6 milhões e oferecendo também um salário ao Rodriguinho na casa de R$700 mil. Essa proposta até o momento não foi aceita porque o clube do Egito estaria pedindo $8 milhões pela liberação dele. Com todo o respeito que o Rodriguinho merece, e eu até acho ele um bom jogador, pra mim ele não vale metade disso aí, na boa. Isso é viagem total. E eu tô falando essa questão de supostamente foi feita uma oferta e tudo mais,
porque as fontes citadas não são das mais confiáveis. É aquele pessoal que eu já falei em vídeo anterior, o All Sport, torcedores.com, 90 minutos, não são fontes confiáveis, mas são as fontes que mais trazem esse tipo de especulação. Do mesmo clube egípcio, o Pirâmides, outra especulação que surgiu é do atacante Carlos Eduardo, que foi revelado pelo Goiás, que também foi comprado por eles agora no meio do ano, junto com o Rodriguinho. É um jogador que está sendo titular por lá, tem sido utilizado, e supostamente Cruzeiro, Atlético, Internacional e também o Palmeiras estariam interessados nessa contratação. Mais um atleta que seria caro para trazer, mais um jogador que tecnicamente é bem interessante, é bom de bola, mas é mais um jogador que inclusive o próprio empresário dele falou que o atleta não tem interesse em voltar para o Brasil no momento. Entendam que estou ganhando muito dinheiro aqui, não preciso voltar agora, não estou afim, quero fazer o meu pé de meia. E tá errado? Muito pelo contrário, tá certíssimo. E só um detalhe sobre esse clube do Egito, se realmente eles tirarem os investimentos e abrirem mão dos jogadores, eu acho muito mais fácil eles inclusive levarem os atletas para clubes da Arábia Saudita, que é onde está tendo um investimento forte no futebol, é onde o dono desse clube egípcio, inclusive, tem clube na Arábia Saudita também, então ele pode muito bem levar os jogadores para outro clube. Isso me parece fazer muito mais sentido do que pensar nele vender os jogadores por preços acessíveis ao mercado brasileiro, já que a gente sabe que os clubes daqui, pelo menos quase todos, né, talvez tirando Palmeiras e Flamengo, não tem grande capacidade de investimento. E a última desse vídeo é uma especulação que já tinha surgido há pouco mais de um mês, 2 meses atrás, agora voltou a aparecer, que é sobre o volante Diego Pituca do Santos. É um jogador de 26 anos que, na minha opinião, não seria uma boa contratação pelo quesito técnico mesmo. Para mim, basicamente, o Diego Pituca é um Ariel Cabral que fala português, tá? E talvez um pouquinho menos feio. Mas basicamente é isso. Se eu não sou fã do futebol do Ariel Cabral, eu não vou ser fã do futebol do Pituca. Para mim são jogadores muito parecidos, volantes, canhotos, lentos inclusive, que não tem como ponto forte a marcação, que tem qualidade no passe, e particularmente eu não acho que seja esse tipo de jogador que o Cruzeiro precisa. O valor especulado para essa negociação seria de 8 milhões de reais, que é a multa rescisória desse atleta. Não contrataria pelos motivos que já disse, e acho que o pessoal do Santos deve estar bem incomodado com o Cruzeiro, e eu, pelo menos, se tivesse do outro lado da história, estaria muito puto com a diretoria do Cruzeiro, porque olha só nesse último mês o Cruzeiro já especulou 5 jogadores que hoje defendem o Santos. Falou em Gabigol, que não é atleta do Santos, né? É atleta da Inter de Milão, mas foi especulado. Falou em Dodô, que é um jogador que tem a prioridade de acerto com o Santos. E não é que isso foi falado por nós, torcedores. Isso foi falado bem ligado a pessoas da diretoria do Cruzeiro, tá? Falaram de Daniel Guedes, lateral direito, falaram agora do Pituca e falaram muito do Bruno Henrique, inclusive o Itair Machado falando bastante sobre isso. Eu acho esse tipo de assédio uma baita de uma sacanagem, na verdade, porque você acaba atrapalhando muito o ambiente do clube, criando essas especulações, e o Santos era um time que até 2 semanas atrás estava sonhando com vaga na Libertadores. Então, se o Cruzeiro tem sua situação resolvida na temporada, ele deve evitar ficar sacaneando e falando publicamente de especulações ou de negociações, porque isso atrapalha as coisas para os outros. Eu acho que a gente não deve fazer com os outros clubes aquilo que a gente não gostaria que fizessem com o nosso. Fazendo um resumo, então, dos 4 nomes que eu falei aqui, a única contratação que eu vejo com maior possibilidade de acontecer é a do Pituca, que é justamente quem eu não queria que viesse. E falo que tem mais possibilidade porque 8 milhões de reais é uma multa rescisória bem baixa, né? Para qualquer jogador de primeira divisão é uma multa baixa. Já com relação a Thiago Neves, Rodriguinho e Carlos Eduardo, para mim são 3 negociações que não vão para frente, não vão dar negócio, por mais que os jogadores tecnicamente tenham qualidade e que seriam úteis aos clubes que o especulam, digamos assim. O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa os comentários para deixar as suas opiniões, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!